O Porto Alegre em Debate está de volta e a gente segue falando sobre o problema das pessoas em situação de rua em Porto Alegre. Eu queria conversar com vocês, o vereador citou na comissão esses dias um exemplo de Uberlândia, o presidente esteve viajando também pegando exemplos de outra cidade. Queria que os senhores contassem para a gente um pouquinho quais experiências estão fazendo sucesso fora aqui da capital e que poderiam ser aplicadas aqui. O exemplo de Uberlândia com relação àquelas pessoas, com relação aos pedintes nas sinaleiras, que se confundem também com as pessoas em situação de rua. Existem aquelas pessoas que vão para a sinaleira, mas voltam para suas casas à noite. Inclusive aqui na região metropolitana, muitos voltam para suas cidades. E em Uberlândia, a Polícia Militar, uma parceria com a Prefeitura, vai e identifica os pedintes. Ou vai e identifica quem está esmolando. E lá, se a pessoa está apta ao trabalho, é encaminhado para a delegacia. E lá é feita uma fichinha. Se pegarem de novo, é do tipo assim, ó, a Polícia Militar oferece uma picareta. Encaminha para o Cine, encaminha para... oferece alguma alternativa para que aquela pessoa vá trabalhar. Porque a nossa sociedade não pode continuar sustentando o vício. Porque a maioria dos pedintes hoje em Porto Alegre é exatamente para manter o vício. Não é para poder comer. É para comprar uma pedra. É para ir lá e comprar algum tipo de droga. E nós, esses dias mesmo, eu costumo sempre citar exemplos porque eu vivo muito isso na cidade. Eu não posso ver, por exemplo, um pedinte encostar num vidro sem que eu não fique atento. Eu fico atento para ver o que está acontecendo ali. Até para a gente poder fazer esses estudos. E esses tempos um pedinte encostou no vidro do carro, era uma senhora, e ele começou: minha rainha, minha rainha. Ô, minha rainha, só abre aí, só um pouquinho, abre aí. E ela nem olhava, ela dura, era noite. E eu parado atrás. E ela ficou imóvel e ele deitou no capô. Deitou no capô e segurou no limpador de para-brisa. Segurou ali e eu toquei a buzina, né? Comecei a buzinar, ele desceu, fez assim pra mim e eu disse pra ele: o que tá acontecendo aí? E ele já achou que eu era algum policial, alguma coisa, né? E ele: não, seu, sereno, seu. Mas se eu não estou ali naquele momento, sabe-se lá o que ele iria fazer para tentar arrancar uma moeda, no desespero de conseguir um dinheiro para poder comprar alguma droga. Então, em Uberlândia, isso está terminando. A Polícia Militar vê um pedinte na sinaleira, vai lá, vai identificar, quer saber quem é e por que está ali. Em Porto Alegre, isso é um modelo a seguir. Em Porto Alegre. Porque hoje nós estamos vendo o quê? Jovens de 18, 20, 22, 25 anos, pessoas aptas ao trabalho, que estão nas sinaleiras pedindo e ameaçando. E as pessoas olham e dizem o quê? E o número de moradores de rua está aumentando em Porto Alegre. Mas não é. Isso causa uma grande confusão. E é aí que entra, então, a ação da nossa Brigada Militar. Então, é um belo exemplo de Uberlândia, porque quando tu não vê as pessoas pedindo nas sinaleiras e crianças, a Polícia Militar de Uberlândia identifica uma criança na sinaleira, aciona o Conselho Tutelar imediatamente. A Polícia Militar faz esse trabalho. Aciona imediatamente. E em Porto Alegre nós não temos isso ainda. A nossa rede, ela é pequena e são ações que não são ações... tem a ação da FASC com a saúde, mas... daí o papel dessa comissão de trazer a Brigada Militar para esse tipo, o Conselho Tutelar também, uma ação integrada onde a Brigada Militar faça esse tipo de papel que a Polícia Militar está fazendo em Uberlândia. E mais, o Ministério Público ampara. O Ministério Público depois não vem em cima de quem executa uma ação dessas. O Ministério Público ele está junto e ampara.
para que as pessoas não sofram nenhum tipo de processo depois. Em relação, acho que a criança ou adolescente, Nelo, a gente, olha, pouco se vê hoje na cidade que eles estão. Talvez o Conselho Tutelar precise realmente vir mais para a ativa do que ele está hoje em dia. Porque o programa Ação Rua da Fundação de Assistência tem 14 núcleos na cidade, com em torno de 120 pessoas fazendo abordagens para crianças e adolescentes. Então, acho que isso foi um avanço magnífico nos últimos 4 anos na cidade e que não pode parar nunca mais. Então, acho que isso é... Agora, teve uma das experiências em São Paulo que me chamou muita atenção e que com certeza nós estaremos fazendo logo, Miriam, na cidade, que são as moradias provisórias. Casas com em torno de 8 a 10 pessoas, com um educador social. Eles, na verdade, são 6 casas, um educador social e um coordenador, cuidam de 44 pessoas que já estiveram na situação de rua, mas que estão com uma autonomia, estão trabalhando. Então, são ideias interessantíssimas que a gente já está começando a discutir e logo nós já estaremos começando a implantar na cidade de Porto Alegre. Muito perto dos territórios que tem o CREAS, que é o nosso centro de referência especializado de assistência social, para poder fazer o acompanhamento, porque tu não pode simplesmente fazer a colocação dessas pessoas e abandonar. Não, tu tem que continuar fazendo atendimento. E também, Miriam, onde nós temos a cobertura do PSF, que acho que está quase em toda a cidade, eu acho já, né? Nós estamos chegando a cerca de 35% de cobertura, mas até o final do ano a gente tem a perspectiva de ampliar significativamente. Então, porque essas pessoas já terão domicílio, não é o trabalho do PSF sem domicílio, porque elas estarão numa moradia provisória. Então, esse é um trabalho que eu já cheguei há pouco tempo atrás, já começando a pensar e já querendo discutir com a saúde, porque são equipamentos de pequeno porte, com autonomia e mais baratos para o município. Isso que a gente precisa pensar na questão orçamentária, mas que tem o PSF, que tem o CRAS, que tem o CRESE, que tem a rede que vai atender essas pessoas, até porque isso não é uma moradia definitiva, é a moradia provisória, depois sim é uma escala, né, que ela vá para uma moradia definitiva. Então, também em São Paulo e Belo Horizonte também, centros de inclusão produtiva de materiais recicláveis, interessantíssimos, de manhã, oficinas, qualificação e à tarde, convivência. Resultados maravilhosos acontecendo. Em compensação, abrigos e albergues de grande porte. Até falei na comissão, o albergue de Belo Horizonte é para 400, São Paulo é para 2.000. Nós estamos atendendo o nosso albergue 130 e já queremos diminuir. E vamos diminuir, porque não são exemplos que não são bons que nós vamos seguir. Nós vamos procurar sempre seguir os exemplos positivos e melhorar a nossa rede. Então, nós temos hoje o Abrigo Marlene, que atende 100 entre famílias, crianças e adolescentes, o Abrigo Bom Jesus, que atende 78, também com famílias e indivíduos. Nós temos os albergues, né, que é o Felipe Dil, o Dias da Cruz, que são conveniados, e o albergue municipal, todos com ainda grande porte. Então, este é um trabalho que a própria comissão, a própria fundação vai estar ao longo desse ano apresentando também num plano de reordenamento, porque nós precisamos cada vez mais terem equipamentos de menor porte, para que tu possa não só ele chegar ali, jantar, dormir, e sim poder fazer o atendimento de assistência, poder fazer esse trabalho com a saúde, com o DEMAB e com as outras políticas, porque se tu faz um trabalho para muitas pessoas, tu não consegue realmente ver, porque ali é um equipamento onde ele já está acessando. É uma chance que nós temos de poder verificar a situação, a história e poder buscar encaminhamentos. Não é um trabalho tão difícil quanto a abordagem. O trabalho da abordagem já é um trabalho muito mais complexo. Então, se ele está chegando no nosso equipamento, é porque realmente ele já está querendo ajuda, ele já está querendo esse atendimento, diferente do abordar na situação de rua. Então, acho que é isso, a gente tem que seguir os bons exemplos que se tem e não copiar o que a gente entende que não é bom.
Miriam, conta um pouquinho como é que é o trabalho de vocês em relação a esses moradores de rua. Então, antes, reforçar a questão do planejamento e um planejamento integrado, né, com a FASC. Bom, o nosso trabalho com os moradores de rua é no sentido de poder olhar esse sujeito que lá pelas tantas incomoda, desvirtua, desordena, perturba, ameaça, como um ser existente. Né? O senhor vê bem, vereador, na sua abordagem, que depois resultou num desfecho positivo, porque aquela pessoa não conseguiu, naquele momento, lhe dizer do desejo dela, que na verdade era um desejo absolutamente profundo de ser cuidado. Né? Então a nossa abordagem tem sido no sentido de olhar esse sujeito como um sujeito existente e um sujeito que tem vida, que tem história e que tem possibilidades. E a gente criar com esse sujeito alternativas a partir de um diálogo com esse usuário, para que ele possa nos ensinar, inclusive, como é que a gente vai abordar ele de forma que a gente possa tocar, né, em algum espaço da sua reflexão, da sua vivência, no sentido de despertar ele, para que ele possa enxergar que ele é um sujeito, né, que tem direitos, né, inclusive o direito de ficar bem. Porque foi como eu falei, o processo de exclusão, ele não é só do outro, ele também é interno. E esse processo de exclusão e essa situação de vivência que ele chega, nem sempre, e aí eu acho que a gente precisa diferenciar pessoas e pessoas em situação de rua. Né? Eu acho que a gente tem muitas pessoas em situação de rua, como já foi dito aqui, que estão nessa situação em função, né, de toda a questão da desinstitucionalização manicomial.